Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085 para HDOC 60+, com exclusividade direto da Praça Rendeira, aqui no Iguatemi, no Shopping Iguatemi Bosque. E a nossa convidada de hoje é a médica lindíssima, inclusive, doutora Paula Ber, ela que é dermatologista e médica clínica geral, não é isso, doutora? Clínica geral, exatamente. Hoje a gente não pode fazer a medicina só pensando na sua especialidade, né? A medicina realmente ela é bem integrativa. Que bom, né? Porque que bom. A gente pode cuidar de tudo um pouquinho, né? E por falar em medicina integrativa, eu queria começar esse nosso bate-papo para entender um pouco, para a gente entender um pouco sobre os fundamentos da medicina de estilo de vida. Você pode falar um pouquinho sobre esses pilares? Então, Lídia, a gente que está aqui conversando sobre uma longevidade saudável, eu acho muito importante que a gente entenda esses fundamentos e tente praticá-los, né? É óbvio que desde a adolescência, desde a infância, mas assim, enfim, quando a gente é adulto, a gente tem mais consciência, então vamos falar das consciências. Os pilares realmente é a qualidade do sono, da alimentação, da regulação do estresse, das relações interpessoais, das interações com medicamentos, tipo drogas, fumo, álcool. Tudo isso está envolvido nessa relação, nessa equação para a gente ter um melhor estilo de vida e uma saúde, né, longeva, na verdade. E é tudo que todos nós temos buscado, né? Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que trabalhar essa conscientização, trabalhar essa aproximação com tanta informação disponível, né? Com tantos profissionais compartilhando conhecimento, eu acho que é muito bacana. E esse é o intuito desse podcast, é compartilhar conhecimento proporcionado por esse projeto que é maravilhoso, que é um clube de saúde preventiva, que é o HDOC 60+. E falando em saúde preventiva, eu queria saber qual a sua orientação. No caso, eu sei que você é dermatologista, mas você tem uma visão muito ampla no tocante à medicina. Então, eu queria saber qual a sua orientação para uma vida, para uma prevenção com a saúde com relação à longevidade. Como é que a gente chega mais longe? Então, quando a gente compra uma máquina de lavar roupas, ou quando a gente vai fazer uma viagem, né, a gente tem que ler os manuais, né? Quando a gente vai, né, comprar a máquina, a gente vê que aquela máquina vai funcionar a 110, a 220. Quando você vai fazer uma viagem, você tem que fazer um roteiro dessa viagem. Então, eu acho interessante que a gente entenda que a longevidade também tem um manual e que o nosso corpo tem um manual. Então, nós precisamos realmente seguir esse manual e estarmos atentos quando nós estamos saindo um pouquinho desse manual. Então, por exemplo, um dos pilares da saúde, né, hoje, por exemplo, é o sono. A gente passa tanto tempo da nossa vida negociando o nosso sono, porque a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que chegar em casa com essa nossa tecnologia toda, a gente traz muito trabalho para casa, porque a gente continua trabalhando, mas a gente sabe que a partir dos 40 anos, a gente tem que dormir de 7 a 9 horas. É regra? Não. A gente tem pessoas que dormem menos e que ficam ótimas. Tem pessoas que precisam dormir mais. Mas a maioria da população precisa de 7 a 9 horas para respeitar o ciclo circadiano, para poder secretar os hormônios necessários naquele momento. Hoje eu convivo com 2 adolescentes em casa e eles negociam o sono comigo. Eles falam: mamãe, eu hoje vou dormir mais tarde, vou acordar mais tarde. E é engraçado que até esse tempo do sono é necessário. Se você dormir, por exemplo, 11 horas é um horário para estar dormindo, porque esses hormônios também se conectam com a luminosidade. Então é importante, às vezes nossos adolescentes querem burlar essas regras, quando na verdade você dormir muito tarde, acordar muito tarde, pode até alterar fatores de crescimento, pode até prejudicar. Imagina para nós que queremos ficar longevos, saudáveis, né? Com certeza. Quando você fala no sono, você estava falando aí vai passando um filminho na minha cabeça, porque
eu desrespeito muito essa qualidade de sono e quando eu deveria respeitar. E às vezes a gente fica meio que brigando, né? Não tô a fim de dormir agora. E passa do horário, você perde o sono. E o sono, de fato, interfere na pele, interfere na saúde de todas as formas, né? E na qualidade de vida. Na qualidade de vida. Na qualidade de vida. Quando você dorme na hora certa, você sabe que os hormônios do sono que vão lhe ajudar no sono, por exemplo, cortisol, testosterona, vão estar ali sendo regulados naquele horário. E aí você perde esse time e você pode realmente se prejudicar, pode se acordar cansado. E às vezes realmente é isso, é qualidade de sono. Hoje na medicina a gente tem várias áreas, né, que trabalham com isso, que é a medicina do sono. A própria endocrinologia também trabalha muito com essa parte de sono, que é muito importante. Ou seja, a gente se preocupa com a pele, a gente se preocupa com o corpo, a gente se preocupa com tudo, mas não se preocupa com o principal, né? Sim. Que é dormir bem. Dormir bem. Então vamos começar a dormir bem, a começar por mim, né? Eu vou controlar isso e fazer meu planejamentozinho pessoal. E desenvolva, Lídia, as suas habilidades para dormir bem, porque às vezes a gente precisa perceber isso. Temos que ter habilidades. Habilidades que eu digo até certas rotinas. Tirar a tela 1 hora antes, parar de tomar café 3 horas da tarde, diminuir a luz do quarto, porque assim até a melatonina, né, que hoje se usa muito até como um complemento para tomar à noite, a gente tem naturalmente, mas você tem que saber usá-la. Então você tem que baixar o nível de luz quando você vai para o quarto. São várias artimanhas que a gente pode fazer para melhorar realmente essa habilidade em dormir. E você fala muito bem sobre todos esses aspectos, embora a sua especialidade seja a dermatologia. A gente estava conversando um pouco antes, você falando o quanto você acredita na medicina integrativa, né? Então, como é que funciona essa questão da medicina integrativa e quais os benefícios? Bom, eu trabalho muito com mulheres, claro que também com homens, mas eu acredito que a gente passa a ver na medicina hoje o paciente como um todo, não é mais uma especialidade separada, a dermatologia. Por exemplo, quando você chega na minha consulta, eu quero entender o seu estilo de vida. Eu preciso entender o que você come, eu preciso entender qual tipo de atividade física você faz, que tipo de trabalho, qual é o teu nível de estresse, qual é a tua expectativa, porque eu vou conseguir entender melhor você, Lídia, como um todo, como uma pessoa, e vou poder definir até os procedimentos e até o nosso planejamento do envelhecimento na questão dermatológica. Então, eu acho que é muito interessante isso, que as coisas hoje estão andando juntas. E nós, como médicos, a gente está tendo que estudar muito, realmente, tendo que estudar até outras especialidades, não no intuito de suprir as outras especialidades, mas também dar pelo menos uma pincelada e fazer realmente algumas observações para o paciente, até porque quando a gente, na dermatologia, não é só realmente a parte estética, a gente descobre às vezes até muitas peculiaridades do paciente, às vezes num exame para queda de cabelo, às vezes, por exemplo, num exame para tomar algum medicamento. Você, às vezes, por exemplo, tem vários pacientes que estão tomando realmente um remédio para acne comigo e às vezes eu descubro um colesterol elevado na juventude. Chama atenção para a parte genética, porque hoje a medicina ela é muito preventiva. Então eu digo, olha, você é um adolescente, você é magro, por que esse colesterol alto? Sim, eu não como bem, mas tem mais alguma coisa aí? Eu acho que isso é importante. A gente pensar no paciente no todo. Eu acho isso muito, muito importante. E quando você estimula o paciente a pensar no todo, você estimula, no caso, eu também, né, como sou paciente, estimula a gente a entender mais o funcionamento e o movimento do nosso organismo, né? Exato. Porque não é só... A saúde, ela tem alguns pilares inegociáveis, como no caso da espiritualidade. Hoje eu entendo bastante isso, da saúde mental, da saúde física, né? Então, como é que você consegue trazer o seu paciente para esse entendimento? Porque se o entendimento do paciente não estiver alinhado com o do médico, do especialista,
não flui tanto, né? Na verdade, é o tipo de médico que você procura, né? Eu quero poder oferecer também um pouco da minha expertise como pessoa, também como médica, mas assim, muitas vezes quando você trata da parte estética, você conhece o paciente até em algum momento, em alguma insatisfação. Então você tem que ver por que aquilo tá exaltado tanto, aquela insatisfação. Muitas vezes eu falo para a paciente, eu digo, nossa, você está olhando para isso, mas você é tão bela, você é tão linda. Não acho que a gente tem que corrigir isso. Quem sabe a gente vai enaltecer o melhor que você tem, não ficar tentando corrigir algo que eu nem acho tão importante. Então a gente discute muito isso. Eu acho que isso faz parte das relações interpessoais. Eu acho que nós médicos temos que realmente nos dedicarmos um pouco à inteligência emocional, até para a gente poder entender o paciente, né? Porque um dos pilares, Lídia, dessa questão de longevidade saudável é realmente as relações interpessoais saudáveis. Sim. Tu sabe que as pessoas que hoje, por exemplo, vivem sozinhas, hoje a gente sabe que o mecanismo da solidão é o mesmo do medo no cérebro. Então, o medo gera muitos processos inflamatórios e muitas coisas prejudiciais à saúde, levando até a aumento de risco cardiovascular. Então, viver sozinho hoje, sem boas relações interpessoais, até aumenta esse nosso patamar de doença cardiovascular. Você acredita? Olha, isso para mim está sendo riquíssima essa conversa, porque eu quero até me aprofundar mais nisso. E aí, como é que a gente pode buscar alguns mecanismos, o paciente, né? Eu comigo mesmo, assim, como é que eu posso administrar isso para que eu não chegue a esse ponto? Eu acho que realmente a gente está vivendo uma epidemia, né, de solidão, né? Depois da pandemia, etc. A gente está vivendo essa epidemia. Mas tem tantos recursos, né? Ter bons amigos, procurar fazer uma atividade física em conjunto, ou até às vezes a gente está matriculado numa academia que tem uma aula de ritmos. Você se expor a coisas diferentes, você conviver com pessoas até diferentes. Hoje até, por exemplo, nossa própria modernidade de estarmos conectados. Hoje a gente consegue fazer um curso de línguas online, a gente consegue desenvolver algumas qualidades, né? Por exemplo, eu vou contar uma coisa engraçada. Eu, por exemplo, estou com 2 filhos jogando basquete. Eu jogava basquete há muito tempo. Mas eu acho que eu não jogo mal, porque eu nunca entrei no jogo. Mas, assim, pelo menos atirar na cesta, eles ficam indignados que eu consigo, tá? Muito bem. E eu às vezes penso assim, eu acho que eu vou fazer uns racha aí com as mulheres aí da minha idade. Quem sabe eu desenvolvo isso. E é isso, a gente poder estar bem para poder se desafiar, né? Com certeza. E muitas vezes não. Não tem nada a ver essa questão de porque eu tô ficando velho. Eu acho que a velhice, ela, obviamente, todos nós vamos passar por esse processo do envelhecimento, que a gente busque uma jornada do envelhecimento ativo e saudável, né? Mas eu acredito que a idade, ela tá muito mais na nossa mente, tá muito mais na nossa cabeça, né? Porque a gente pode chegar muito mais longe. Exato. E ter um espírito jovial, com um corpo mais preparado, buscando atividade física, buscando trabalhar a mente sobre vários aspectos, de várias formas. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, você até citou uma frase do Abílio Diniz. Isso. Eu queria aqui jogar essa bolinha para você. Na verdade, para você ser velho, você tem que ter idade. Isso. Mas para você ser jovem, não. Entende? Só que a gente tem que entender, eu acredito, e eu estou passando por isso, eu estou com 46 anos, que existe um ciclo, uma mudança de vida para a segunda fase. E a gente precisa se preparar para isso. E o principal é você reconhecer que você precisa mudar o seu estilo de vida, para você manter coisas que você acredita, que você gosta da primeira fase da vida. Por exemplo, a mulher na menopausa. Hoje só 30% das mulheres se reconhecem na menopausa.
Isso é muito sério. Muitas vezes, por exemplo, você está se achando deprimida, cansada, sem vontade de olhar para os seus filhos, para o seu marido, ou para o seu namorado, para a sua vida, para a sua profissão. E às vezes isso também é hormonal. E a gente sabe que as mulheres, em geral, em 51, 52 anos, entram na menopausa, mas pode começar os sinais antes. E a gente está aqui para informar. E ela achar que não é a menopausa, ou não se conectar com o assunto, ou não querer aceitar, né? Porque também passa por isso, né, Paula? A não aceitação. A não aceitação. E a menopausa hoje, ela é um ciclo, ela é só uma fase de mudança. Você vai continuar vivendo. Então, eu acho muito importante que a gente possa passar para as pessoas que estão ali por volta dos 45, chegando ali dos 45 aos 50, que estejam atentos aos seus exames, que estejam atentos, que conversem com seus médicos. Porque não é só uma fase que a gente está entrando realmente numa fase realmente do segundo ciclo, que acho que tem isso também. Nossa, meus filhos estão crescendo, as coisas estão mudando. Mas também se perceber que hormonalmente as coisas estão mudando. Então, você acha que as mulheres, de um modo geral, elas não aceitam tão bem que estão na menopausa? Acha que isso invalida a condição dela de mulher? Sei lá, o que pode estar passando na cabeça de uma pessoa para não aceitar essa fase, que ela é uma condição para todas as mulheres, né? É engraçado. Uma experiência minha. Até os 40 anos, eu tinha uma dificuldade em aceitar que eu estava envelhecendo. E hoje eu vou completar 47, inclusive quero fazer... tu vai estar comigo no dia, óbvio. E eu acho muito legal, sabe, eu falar a minha idade. Eu mudei muito isso. Mas também eu mudei muitas coisas, sabe? Eu mudei, passei a pensar mais. Também tem um processo da gente se conhecer melhor, das próprias amizades, das companhias, do companheiro. Acho que tudo é importante. Que a gente saiba realmente que cada fase tem que ser valorizada. Essa cobrança da mulher sempre tem que ser mais nova, tem que parecer mais nova. Não é assim, não é assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E a gente, enquanto mulheres, né, porque bate na autoestima, a gente tem que saber se trabalhar individualmente, porque eu acho que esse é um processo muito individual. Eu, por exemplo, hoje, de verdade, eu me sinto muito melhor, né? Eu me sinto muito melhor, eu me sinto muito mais sábia, eu me sinto muito mais segura, a minha autoestima, ela está ok. Então não vai ser nada que venha de lá para cá que vai me abalar. Exato, Lídia. Absolutamente. A gente começa a perceber como a gente fica bem, o que a gente precisa. Por exemplo, no meu consultório hoje, eu tenho diversos estilos de mulher. Tem mulheres que são mais práticas, que elas, quando falam para mim, doutora, eu vou ser honesta para você, eu não consigo usar muita coisa. Eu acho ótimo, sabe por quê? Porque não tem uma receita de bolo. Isso. As pessoas são diferentes, têm fases diferentes, veem a vida de uma forma diferente. É isso que enriquece o mundo, né? Aí. Na verdade. E falando um pouquinho mais da menopausa, hoje, esse reconhecimento dessa fase eu acho super importante. E as pessoas falam muito, todo mundo tem que tratar a menopausa, como se trata? Na verdade, a principal coisa é reconhecimento da menopausa, né? E depois pensar nos 3 segmentos. O segmento que você pode repor hormônios, que você não pode repor hormônios, e existem outras terapêuticas alternativas. Então, eu acho bem importante essa questão de lançar isso para o mundo, de reconhecer a menopausa. Porque nesse momento, por exemplo, eu me coloco como exemplo, meus exames estão ótimos, mas eu entendo que eu já estou, talvez até psicologicamente, na menopausa, entende? Eu entendo, mas eu acho que isso até, assim, é uma preparação mental sua, né? De, poxa, vou entrar e vou entrar bem. Porque também não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, viu, mulherada? Então vamos aceitar, vamos se conectar sim com essa jornada, porque a gente passa melhor pelos processos. Melhor. E uma questão eu acho muito importante, Lídia, que eu acho que é bem interessante, que depois de a gente passar dos 45, né? A gente já tem muitos sonhos já, graças a Deus, realizados, os nossos filhos, né? Sim.
Então, eu acho que a gente pode até exercer o egoísmo saudável, né? Depois dos 45. Começar a perceber que a gente pode ter os nossos horários, horário de academia, horário da alimentação, que a gente possa se voltar um pouquinho mais, né, para o autocuidado. Hoje, por exemplo, às vezes meus filhos me ligam, mamãe, leva para a escola. Eu falei, poxa, mas eu já fui e voltei, né? Eles estão em turnos diferentes. Eu falei, não, eu não posso, você vai ter que realmente pedir o táxi, eu conto com isso, porque eu tenho que fazer atividade física nesse horário. Então, às vezes, esse egoísmo saudável é bem importante, né? Na verdade, você tem que estar bem para eles, né? Também. Então, eu acho que faz parte, sim. Por que não? Também é uma construção, é um hábito a se construir, né? Ser construído. E a gente está o tempo todo em construção, né, Paula? São oportunidades que a gente tem de estar mudando, porque mudar é saudável. Mudar é saudável. Uma coisa que eu queria comentar com você, quando a gente fez uma outra entrevista, teve uma pessoa que estava ouvindo, super simpática, que me perguntou assim, eu acho importante eu colocar isso na dermatologia. Ela me perguntou assim, doutora Paula, eu estou aqui ouvindo você lembra lá, né, aquele programa? Eu não tenho dinheiro para fazer tudo que me prescrevem, né, as coisas, né? E assim, eu acredito que uma mulher bonita, ela não precisa fazer tudo, tá? Mas aquele dia eu fiquei assim, nossa, poderia ter respondido melhor para aquela espectadora. Agora é a hora. Agora é a hora. Então, assim, a espectadora marcou. Eu acredito assim que às vezes assim a gente fica elaborando, nossa, eu para cuidar da minha pele, para ter uma aparência bonita, eu tenho que ter aquele receituário completo com todos os cremes modernos. Não, gente, não é assim. A sua higiene, o seu sabonete, o seu protetor solar, o seu sorriso, a sua hidratação facial também é muito importante. As coisas podem ser um pouquinho mais simples. E se você está cuidando da pele e não está cuidando do resto desses pilares todos que a gente está conversando, sono, alimentação, atividade física, né, manejo de estresse, que pele que vai ficar bonita, né? Tem coisas que elas são negociáveis e outras que são inegociáveis. Né? E você está tocando num ponto tão importante, porque assim, hoje em dia existe muito uma cobrança por um padrão, né? Você como dermatologista, você coloca as coisas de uma forma muito responsável, né? Com muito bom senso, no tocante a esse padrão, porque não existe um padrão, um único padrão, né? De você ter bocona, de ter muito o rosto com os traços muito marcantes, de estar com lipo, enfim, de ter aquele aspecto já musculoso. Não, cada mulher tem uma história e tem um padrão. E você estimula muito isso. Sim. Né? No meu caso, como sou paciente, falando de novo, eu não gosto de mudar muito, de alterar muito a minha estrutura. Eu preciso me olhar no espelho e me reconhecer. E você me estimula muito nesse aspecto também, né? Com muito cuidado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho isso, até numa forma de conscientização, para a gente quebrar esse paradigma de que tem um único padrão. E não é bem assim, né, doutora? Pois então, hoje a dermatologia, a gente olhando para a dermatologia, para procedimentos, os médicos que trabalham de uma forma consciente, que estão se atualizando e que estão olhando o paciente não só aquele paciente só para uma consulta, não aquele paciente que você vai gerir o envelhecimento, com certeza está atualizado que a dermatologia hoje, ela está querendo procedimentos mais naturais. A gente não quer transformar mais as pessoas. A gente não quer que todas tenham um queixo enorme, um malar enorme, uma mandíbula enorme. Não é isso. Uma boca enorme. Eu, particularmente, nunca quis. Não gosto desse tipo de procedimento. Óbvio que se uma paciente, que é minha paciente do meu consultório, me pede isso, eu faço. Se é sonho, né? É sonho. Eu oriento, digo, olha, vamos fazer devagar. Não, mas eu quero. A gente faz. Vai fazer com o melhor produto, vai fazer. Mas eu acho que a naturalidade realmente é muito melhor. É você respeitar as diferenças. O belo está nas diferenças, nos detalhes de cada um.
entende? Uma coisa assim, por exemplo, que tem muito na dermato hoje, que eu não faço de jeito nenhum, é preenchimento nasal. Eu acho que para que todo mundo tem que ter o nariz perfeito? Eu não acho. Eu acho que às vezes tem uma etnia bonita, você vem de uma origem linda, você vai mexer tanto, para quê? A não ser que seja realmente uma coisa muito disfuncional, né? Uma coisa que esteja interferindo muito na autoestima da pessoa muito. E seja um sonho. E nós temos que cuidar muito, nós médicos, porque a gente sabe que a felicidade, ela não está só em alguma coisa, né? Então, por exemplo, o paciente, às vezes, a gente que está recebendo um paciente que tem uma expectativa de beleza, às vezes está passando por uma fase difícil, por uma das crises da vida que todos nós já passamos. E a gente entende que o meu procedimento dermatológico, ele vai ajudar. Mas existem outras coisas que essa pessoa precisa investir. Então, eu, como pessoa, como assim, me identificando com empatia, eu digo, nossa, um exemplo que eu já até te dei, quando as pacientes comentam que vão viajar, quando eu estou fazendo um processo, doutora, eu vim aqui fazer uma toxina botulínica, vou fazer um preenchimentozinho, mas eu vou deixar as outras coisas para depois. Eu digo, mas que legal! Que bom, você vai para onde? A gente já começa a conversar sobre... Vamos ver, vamos conversar sobre outras coisas. Que bom que a vida é feita disso, de várias felicidades, né? Várias pitadas, com certeza. E, Paula, eu queria voltar num ponto que você falou, e isso ficou bem gravado aqui para mim, porque eu acho que é muito importante a gente bater nesse ponto, que é a questão das relações, que interfere na sua pele, na sua saúde mental, na sua saúde orgânica, na qualidade de vida, no seu estilo de vida, para atingir essa longevidade tão sonhada de todos, né? Qual é o impacto disso e como é que você vê essa questão das relações no impacto da saúde? Eu acredito que quando a gente é jovem, né, a gente não tem muito esse poder de escolha, porque a gente é um pouco mais até ingênuo, né? A gente está mais aberto a várias experiências. Mas depois de um certo tempo, o teu tempo começa a ficar curto, você já não tem mais... você está ali com a família ou está sozinho, mas aquele teu tempo começa a ficar muito valioso. E eu acho importante a gente ter boas relações. A gente tem que estar comprometida em encontrar pessoas, tanto pessoas amorosas como amizades amorosas, né? Que te vão acrescentar alguma coisa. E acho isso muito importante. Hoje eu vejo que uma das coisas que mais eu sou muito feliz é ter boas amizades. Inclusive amanhã vai ser um Dia das Mães com os meus filhos na casa de uma grande amiga. E isso eu fico muito feliz. É óbvio que eu gostaria de estar com a minha mãe, mas ela está muito longe, está em um processo com meu pai. Mas eu sei que vou estar bem. E é uma escolha. Estar de coração. Vou estar de coração. Então, assim, essas relações interpessoais, é você cultivar boas amizades. Principalmente a gente, como mulher... hoje a gente está num espaço melhor, a gente poder sair com as amigas para tomar um cafezinho, um chazinho, essa troca, e você vira uma troca mesmo. Você acaba vendo que o problema do outro você também tem, você naquele bate-papo, você às vezes resolve alguma questão. E sabe, Lídia, eu acho que a longevidade é uma coisa que é bem importante, assim, você ter... o manual existe, mas eu acho que a conversa e as tuas experiências, o que você vai procurar saber, também é muito importante. Então, quando você está entrando nessa fase, você conversar com pessoas de várias idades, né? Ajuda, né? Você entender como é que aquela pessoa passou por aquele processo, como é que você vai conseguir passar por aquilo, como é que você acaba, assim, absorvendo coisas de experiências das outras pessoas, né? Com certeza. E agora, já que você falou, a gente está aqui no período das mães, chegamos no Dia das Mães. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para as mães, para as mulheres, de um modo geral, para o ser humano, né? Ser humano, né? Então, eu digo a vocês, hoje eu sou mãe do Enzo, do Pietro, 2 crianças formidáveis. São crianças que
Hoje, por exemplo, antes de vir aqui, eu estava querendo fazer uma massa japonesa para o Pietro, porque ele queria. Eu adoro estar com os meus filhos, eu acho maravilhoso estar com eles. Não sou uma mãe todo o tempo, assim, a melhor mãe, não. Às vezes sou bem cobradora. Mas hoje eu tento falar para os meus filhos que eu também preciso de mim, do meu tempo. Eu acho importante isso, a gente não se sentir culpada por isso. Que se as coisas estão bem, se você está acompanhando bem, olhe para você também, olhe para o seu tempo, né? Tem uma frase que é bem bacana, que é de um livro infantil, que acho que eu tenho até hoje esse livro. Eu tenho até um livro né, na arte, que é o do Pequeno Príncipe, que é do Antoine Saint-Exupéry, que ele fala que cuide da sua rosa, ela se tornou importante porque você cuidou dela, né? Com certeza. Então é bom a gente poder... a nossa família é importante, nossas relações são importantes, mas a gente é muito importante. A gente tem que passar a olhar para nós mesmos, assim, nesse nosso cuidado, né? Eu preciso cuidar de mim, não me sentir culpada por isso. Cuidar de mim para estar bem para todos, né? Que legal. E uma coisa, Lídia, que eu queria, assim, eu sabe que eu sou sulista, né? Essa semana não foi fácil para mim. Ai, gente. Foi bem complicada, né? Muito triste, muito doloroso de ver aquelas cenas, enfim. Mas muito doloroso. A gente não tá lá, então a gente não sente exatamente o que as pessoas sentem, né? Com certeza. Mas eu vejo hoje, sabe? Eu vi essa semana toda como as pessoas boas são importantes, porque a gente só vê às vezes no mundo de hoje, por exemplo, quando você sai na rua, você só se importa às vezes com a pessoa que te fez uma cara feia ou te falou um desaforo. E às vezes aquelas pessoas, todas aquelas outras pessoas que te deram um sorriso e que foram legais com você, você não lembra. E agora está acontecendo isso lá no Rio Grande do Sul. Eu vejo assim, quantas pessoas boas estão ajudando. Verdade. Né? As pessoas ruins, elas são a minoria. As e pessoas ruins são a minoria e ficam na posição de julgar, de atacar, de cobrar, enquanto as pessoas que têm empatia estão ali, estão dando o seu melhor. E eu, olha, tenho muita gratidão pelo Ceará. Eu vejo muitas campanhas. E realmente, o povo cearense, ele é muito unido, né? Sim. Ele também é unido, ele também gosta de ajudar. E eu fico, assim, pelas preocupações que as pessoas têm comigo, com a minha família, com meus amigos, que graças a Deus estão bem. Mas me fez pensar sobre isso, sobre a humanidade, que a gente tem que realmente acreditar, né? Com certeza. Olha, esse bate-papo aqui, eu ficaria horas. Foi muito esclarecedor. Você, de fato, você faz a diferença. Você compartilha de verdade seu conhecimento de uma forma clara, de uma forma que a gente absorve bem e toca o coração da gente, sabe? Isso é diferenciado. Ai, que bom. Que bom, acho que isso é bem importante, a gente poder... Quem quiser se conectar com a doutora Paula, seu consultório, como é que faz? Bom, hoje em dia com essas redes sociais, né, eu vou ter que falar do Instagram, né? Eu tenho meu Instagram, que é Paula Ber Dermato, né? @PaulaBerDermato, Ber, B-E-H-R. Lá tem todos os contatos do consultório. Você pode fazer o primeiro contato, pode me ver falando o que eu acredito. Acho bem importante. É uma página que eu me preocupo que as pessoas se identifiquem comigo como Paula, não só como profissional. E aí, a partir dali, pode seguir em frente e vai ser um prazer cuidar de cada um. Obrigada, doutora Paula. Seja sempre muito bem-vinda. É muito bom bater esse papo com você. E nós vamos ficando por aqui, desejando um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, a todas as mamães que estão aqui conectadas conosco, não é isso? E o Pode Conectar vai ficando por aqui num oferecimento do HDoc 60+, trazendo sempre muita novidade e conhecimento para você.